meio a tantas opiniões e informações desencontradas, apresentamos aqui o que vale no Brasil quanto à legislação dos transgênicos. A verdade é que existe uma preocupação com o direito de esclarecimento do consumidor em diferentes âmbitos, sobretudo para alimentos. Uma preocupação refere-se ao direito de escolha quanto à ingestão de produtos e insumos de origem transgênica. Por isso, em diferentes partes do mundo, legislações protecionistas são elaboradas com foco nesta questão. Logo, o cumprimento delas é fiscalizado para que o consumidor tenha assegurada clareza de informações necessárias à sua escolha alimentar. Por que a preocupação com os transgênicos? Não é raro o uso de produtos geneticamente modificados na alimentação humana. Gera dúvidas, primeiramente pelo fato de não saber completamente quais seriam as consequências que esses alimentos trariam para a saúde dos consumidores. Fato é que algumas pesquisas indicam que o consumo de alimentos transgênicos não é nocivo, mas os consumidores, diante da escassez de dados comprobatórios, dividem opiniões sobre a aceitação da utilização desses na alimentação humana. Assim, a garantia do direito do esclarecimento do consumidor deve ser preservada, afinal, é o consumidor quem deve decidir sobre o consumo ou não do alimento, mediante informações contidas no rótulo. O Decreto número 4.680, de 24 de abril de 2003, regulamenta o direito à informação. De fato, ele é assegurado pela Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, o OGMS. No entanto, sem prejuízo do cumprimento das demais normas aplicáveis. Segundo o texto da legislação dos transgênicos, produtos embalados vendidos a granel ou in natura devem apresentar no rótulo, em destaque, no painel principal, uma das seguintes expressões dependendo do caso: o nome do produto transgênico, o que contém, ou seja, o nome do ingrediente ou ingredientes transgênicos e ou pelo que foi produzido. E em conjunto a ela, o símbolo de referência definido mediante ato do Ministério de Justiça. Mas a quem compete o quê? A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, é o órgão responsável por verificar a segurança dos OGMs para comercialização no país, por meio da Lei de Biossegurança e Biotecnologia, a Lei número 11.105 de 2005, ela realiza grande número de testes com produtos geneticamente modificados. O objetivo é justamente avaliar a segurança alimentar desses OGMs antes de liberar sua comercialização. Ainda, o Ministério da Justiça e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento são os responsáveis pela verificação do cumprimento da legislação dos transgênicos em nosso país, por meio de ações movidas pelos PROCONs e por movimentos de fiscalização federal, e que esses órgãos avaliam o cumprimento de tais legislações. O que são OGMs? Não apenas na seleção de grãos melhorados geneticamente, como também com os denominados transgênicos. A biotecnologia trouxe inovações permanentes na maneira de produzir alimentos. Hoje, a utilização de técnicas que permitem o isolamento e a transferência de genes de um organismo para o outro é aplicada para diferentes finalidades, dentre elas a obtenção de sementes capazes de resistir ao tratamento com herbicidas e inseticidas utilizados no combate a ervas daninhas e pragas da lavoura. De fato, essa transferência de genes que dá origem aos transgênicos ou a organismos geneticamente modificados, ou GMS, por meio dessa técnica, características hereditárias
de interesse na agricultura podem ser introduzidas ou melhoradas em uma determinada espécie. Com isso, pode ser alcançado maiores níveis de produtividade plantar, elevação de determinada característica nutricional do organismo e até mesmo a preservação de ecossistemas por meio da diminuição da abertura de novas fronteiras agrícolas. Ao contrário do que muitos acreditam, somente algumas culturas vegetais comercializadas no país possuem modificações genéticas. Embora muito se fale em trigo, batata e até ovos transgênicos, na verdade temos aprovadas variedades vegetais de milho, algodão, soja, cana-de-açúcar, feijão e eucalipto. Entretanto, muito deles ainda em fase de experimentação. Efetivamente presentes na alimentação do brasileiro, temos variedades de soja e milho. Em maio de 2016, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, julgou improcedente o recurso apresentado como decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Desse modo, manteve-se a decisão sobre a legislação dos transgênicos, que obriga a rotulagem de alimentos, os quais contêm produtos geneticamente modificados, transgênicos, em qualquer percentual. Dessa forma, produtos que contenham ingredientes derivados de soja ou milho devem ser avaliados quanto à presença de transgênicos. O alimento sempre foi vital para a vida humana, tanto é que técnicas de produção foram produzidas ao longo do tempo para suprir a necessidade, escassez e improdutividade de alguns alimentos em algumas regiões. No entanto, alguns métodos podem trazer riscos prejudiciais à vida, portanto, é importante decorrer sobre o tema abordado. O direito de ter um ambiente ecologicamente equilibrado faz jus ao bem comum e é dever do Estado e da coletividade preservá-lo. O artigo que discorre sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no artigo 225, no caput da Constituição. Para tanto, é preciso que a coletividade e o Estado o preservem. O referido diploma também preserva a segurança dos alimentos, incumbindo ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Nesse sentido, o poder público tem o dever de estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados. Os alimentos transgênicos são criados pela biotecnologia e são muito utilizados para oferecer a maior quantidade e qualidade de produtos. No entanto, o assunto é polêmico, pois ainda não foi comprovado cientificamente se os alimentos são saudáveis e que também no futuro possa trazer algum prejuízo a quem consome. Até 2012, estava suspensa a informação de organismos transgênicos no rótulo do produto por conta da liminar do ministro Ricardo Lewandowski. No entanto, o relator da decisão, Edson Fachin, considerou o direito à informação previsto no CDC. Contudo, o STF decidiu manter a rotulagem de produtos transgênicos independente do teor dos ingredientes geneticamente modificados, em contradição com o Decreto Federal nº 4.680/2003. A decisão é de suma importância, uma vez que envolve diretamente o direito e a saúde do consumidor e que reflete também na sua capacidade de optar ou não por um produto transgênico.